Bom dia a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, todos os sábados, né, hoje é dia 14 de março, nós iremos resolver um simulado completo da banca UFG Verbena, um simulado, uma prova de português. Antes da gente iniciar esse simulado da aula de hoje, como em todas as aulas, quem é meu aluno já sabe, eu sempre falo da nossa agenda da semana, né? Mas sempre focada no que ainda falta para finalizar a agenda da semana. Lembrando, olha só, que nós temos aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados pela manhã. Todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados pela manhã. Nessas aulas, nós passamos por todos os conteúdos de todas as matérias do seu edital, seja CDF, Valparaíso ou SEDES-DF. Inclusive, agora na próxima semana, eu volto com as aulas do Valparaíso, em decorrência que a prova foi adiada para atividades pedagogia, tá bom? Olha só, na aula de hoje, nós iremos resolver o simulado 5, questões do concurso público Prefeitura de Flores de Goiás, do Instituto Verbena UFG. Instituto Verbena UFG. Beleza? Então vamos começar, pessoal, para a gente realmente avançar. Lembrando que todos os sábados, pela manhã, nós temos simulados, tá? Seja simulado de português, seja de outras matérias, sempre teremos simulados aos sábados pela manhã. Mais algumas pessoas entraram agora. Beleza. Então vamos começar. Antes da gente começar o simulado, eu quero demonstrar para vocês, olha só. Só para dar tempo de mais algumas pessoas entrarem, né? Porque ainda está bem 10 horas. O pessoal atrasa. Olha só, pessoal. Em tela, nós temos o meu guia de estudos. Para o concurso da SEDES-DF, Daqui a pouco a gente começa o simulado, tá? Vou só falar aqui para vocês um pouquinho sobre a mentoria. Em tela, nós temos o meu guia de estudos da SEDES-DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 27 dias. Professor Guilherme, eu vou fazer Valparaíso. Você tem um guia de estudos para atividades, pedagogia Valparaíso? Sim. E lá no guia de estudos do Valparaíso, você dá uma volta em 18 dias. Já o da Secretaria de Educação, 23 dias. Voltando ao enfoque aqui desse guia de estudos da SEDES-DF, você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 27 dias. Então, olha só, se você não sabe como começar a estudar ou sente que tem pouco tempo em seu dia, geralmente só 1 ou 2 horas para estudar, esse guia de estudos aqui é perfeito para você. Quem está chegando agora, hoje é aula de simulados, tá? Eu estou falando aqui um pouquinho sobre o guia de estudos SEDES-DF, para dar realmente tempo de vocês entrarem, se organizarem, e a gente vai começar o simulado daqui 5 minutinhos, tá? Então, recapitulando, esse aqui é meu guia de estudo SEDES-DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em 27 dias. O que tem nesse guia de estudos? Tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. Agora, olha só, para você que... Eu estou só dando um tempinho para o pessoal terminar de entrar e nós iremos começar o simulado daqui 2 minutinhos, tá bom? Olha só, pessoal, aí... Deixa eu abrir aqui mais um material super bacana que eu trouxe para você hoje. Só um instante, ó. Você acabou de ver a planilha ali do guia de estudos, e para você que gosta de imprimir o material, já tenho disponível também, olha só, o guia de estudos em formato PDF, formato de apostila, tanto da SEDES-DF como da Secretaria de Educação, tá? Já tenho o guia de estudos em formato apostila, que ele segue a tabela, olha só, guia de estudos, esse aqui é para técnico administrativo. Professor, não vou fazer para técnico administrativo, eu vou fazer nível superior, ou então eu vou fazer para agente social. Tem o guia de estudos também, em formato para impressão? Tem sim. Olha só como que funciona esse guia de estudos em formato de impressão, pessoal. Ele segue a sua tabela do guia de estudos, ou seja, os mesmos conteúdos que você vai ver
Lá no guia de estudos, que é a tabela, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise de conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3 mil questões comentadas, você vai ver também aqui nesse guia de estudos para impressão, e as mesmas coisas acontecem na aula ao vivo. Olha só, digamos que hoje é meta 1, dia 1, no guia de estudos aqui. Aí, olha só, direito administrativo, Estado, governo e administração pública, conceitos e elementos. Aí depois, português, interpretação de textos. Depois, PDPM, Decreto 42.590 de 2021. Você estudou esses conteúdos lá na tabela, você estudou esses conteúdos aqui por meio do guia de estudos para impressão, e serão esses mesmos conteúdos que você irá receber nas aulas ao vivo, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados pela manhã. Ou seja, toda a mentoria, ela gira em torno do seu guia de estudos. Pessoal, lembrando que hoje é aula de simulados, tá? Eu estava dando só um tempinho para o pessoal entrar, para o pessoal entrar, e nós já iremos começar. Então, olha só, já está disponível também a sua versão, além do guia de estudos na tabela, já tenho disponível também o seu guia de estudos para impressão e também a apostila de redação. Olha só, esse aqui é o meu e-book de redação da SEDES DF, tenho também ele disponível para a banca UFG Verbena, tá? Então, olha só, vou só falar sobre esse e-book aqui e logo em seguida a gente inicia o nosso simulado da aula de hoje. Pessoal, por meio desse e-book, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Aí eu trago para você temas, modelos prontos, estrutura de redação e esqueleto destrava aluno, ok? Vamos passar por ele aqui rapidamente, ó. Eu trago para você o passo a passo de redação. Aqui, esse aqui da SEDES-DF, ele está configurado para a banca Sebrasp. Professor Guilherme, qual banca você acredita que vai ser a banca da SEDES-DF? Eu acredito que vai ser IADES, OACP em segundo, primeira IADES, OACP em segundo e CESP em terceiro lugar, tá? Fiz uma análise aí de quem é que está pegando mais concursos aqui no Distrito Federal, e essas aí são as bancas. IADES também tem tradição com secretarias aqui no Distrito Federal. Então, pessoal, passo a passo aí da redação, nós já iremos começar a nossa aula de simulado. Estou só esperando, ó, estava dando 5 minutinhos aí para o pessoal terminar de entrar na aula. Aí eu falo aqui sobre tipologias textuais de provas dissertativas. Professor, qual é a tipologia textual cobrada para mim, que vou fazer o concurso da SEDES-DF? É o texto dissertativo argumentativo, tá? Que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. Depois eu falo da estrutura da redação e do esqueleto de redação. Qual é a estrutura da minha redação, professor Guilherme? Um parágrafo de introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e um parágrafo de conclusão. Aí eu trago você agora para o esqueleto de destrava-aluno. Inclusive você, que fica até o final dessa aula, eu vou te dar esse esqueleto de redação de presente. Lembrando que a aula de hoje, no próximo bloco, a gente já vai iniciar a nossa resolução de simulados. Então, olha só, vamos fazer aqui um parágrafo de introdução bem rapidinho. Digamos que você irá escrever uma redação sobre o tema assistência social. Professor, como eu iria começar o meu parágrafo de introdução? Você iria começar da seguinte forma, ó. A assistência social é um tema muito discutido em todo o país. Você pode colocar assim: assistência social é um tema muito discutido no Brasil. A assistência social é um tema muito discutido no Distrito Federal. Meio que a mesa deu uma travadinha. A assistência social é um tema muito discutido no Brasil, a assistência social é um tema muito discutido no país, a assistência social é um tema muito discutido no Distrito Federal. Final do primeiro período. Lembrando
Lembrando que um parágrafo de introdução coeso, coerente e gramaticalmente correto, ele deve ter 3 períodos. E os períodos são demarcados por meio dos sinais de pontuação. Então, como que ficou toda a nossa introdução para a gente avançar e poder começar o nosso simulado? A assistência social é um tema muito discutido no Brasil. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução, a assistência social é um tema muito discutido em todo o Brasil. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o PNAS e o SUAS. Logo depois, pessoal, eu deixo a estrutura aqui para vocês do 2º parágrafo, do 3º parágrafo e do parágrafo de conclusão. Você estudará toda essa estrutura todas as segundas-feiras, na nossa mentoria de redação com a professora Maria Luísa. Lembrando que a mentoria, ela é para todos os cargos de todas as matérias, tá? Aí logo depois eu falo sobre atualidades, trago uma redação completa e também trago os temas inéditos específicos para a SEDES DF. Vou dar uma puladinha nisso aqui hoje, porque a gente está com um tempo um pouco curto. Vou fazer a nossa chamada e logo em seguida a gente inicia a aula de hoje, tá? Ó, para que serve a chamada? Vai servir para eu te enviar o material da aula de hoje e também o seu bônus de redação. Rapidamente a gente vai fazer a chamada, 2 minutinhos, e aí nós iremos começar o simulado da aula de hoje. Pessoal, para responder a chamada, eu vou enviar a palavra chamada lá no grupo do WhatsApp. Você tem 2 opções: clicar na palavra chamada e me enviar presente no privado para eu te enviar o material da aula de hoje, te enviar o bônus de redação, ou simplesmente você deixa um joia na palavra chamada para que eu possa te mandar esses materiais de bônus, tá? Então, olha só, vou mandar rapidinho aqui chamada no nosso grupo do WhatsApp. Você vai responder a chamada e nós iremos iniciar a parte mais interessante da aula de hoje, que é a nossa resolução de simulados. Depois da resolução de simulados, eu vou fazer a avaliação do guia de estudos do aluno, aquele guia de estudos que o aluno fecha em 27 dias, todo o estado da SEDES DF, e em 18 dias o Valparaíso. Então, é bastante interessante você participar, para que você, principalmente você que é meu aluno, para que você consiga perceber como que aquele aluno, mesmo ele tendo ido bem ou mal, ele pode melhorar rapidamente, por meio da revisão, ok? Então, é algo que tem que te mostrar na prática, para fazer sentido. Mas todos os sábados, inclusive, essa é uma atividade que eu só faço dentro do grupo VIP, ou seja, a pessoa já tem que ser meu aluno, depois ainda comprar um outro pacote de atendimento especial. Então, você que é meu aluno, prepare a sua planilha e traga aos sábados, porque todos os sábados eu irei fazer essa avaliação ao vivo. Então, é a sua chance de ter essa avaliação. Ok? Fiz a chamada, pessoal. Essa avaliação do guia de estudos é impecável. Vale a pena você assistir. Olha só, pessoal, vamos lá. Biraci Rosa, Dona Iva, Ivonete Rodrigues, Janaína de Souza, todas minhas alunas. Jeane, Jonatas Ramon, Josuele Lima Marques, Juliana Monteiro, minha aluna, Jefferson, Luana Vieira, Michele Albuquerque, Rose e Vitor. Vitor, inclusive, hoje a avaliação do seu guia de estudos, tá? Fique ligado. Deixa eu ver aqui quem respondeu a chamada. Ó, quem respondeu a chamada? Vitor Hugo, Luana, Juliana, Josuele. E aí, o Biraci, a Ivanilde, a Michele, a Juliana e o Ramon. Pessoal, quem ainda não respondeu a chamada, agora a Rosemeire respondeu a chamada também. Quem ainda não respondeu a chamada, faça, porque é extremamente importante, tá? Vamos começar? Vamos começar a nossa aula de hoje, e no final eu vou fazer a avaliação do guia de estudos do Vitor. Então, eu acho que acredito que a parte mais importante dessa aula, mesmo o simulado sendo bastante interessante, é a avaliação desse guia de estudos. É muito, muito legal essa atividade. Vale a pena você conferir.
Giane tá mandando presente aqui, pessoal, não é aqui, é lá no WhatsApp, tá? Para responder a chamada é lá no WhatsApp. Você pode mandar presente no meu privado ou deixar um joia na palavra chamada lá no grupo, ok? Agora eu vou limpar isso aqui para a gente começar. Hoje nós iremos falar sobre o simulado 5, questões do concurso público da Prefeitura de Flores, Goiás. Ok? Beleza? Simulado de português, pessoal, hoje, vamos lá, olha só. Questão 1 da Banco FG Verbena. Texto 1. Fernanda Torres ganha Globo. Deixa eu só mudar aqui o microfone. Teste, teste, teste do microfone. Texto 1. Fernanda Torres ganha Globo de Ouro de melhor atriz. Ela é a primeira brasileira a receber a estatueta, considerada uma prévia do Oscar. Ainda Estou Aqui concorreria a melhor filme de língua estrangeira, que premiou Emília Pérez. A brasileira Fernanda Torres levou, neste domingo, 5/1 de 2025, o Globo de Ouro de melhor atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui. Com isso, ela se tornou a primeira brasileira a faturar a estatueta, que é considerada uma prévia do Oscar, o principal prêmio da indústria do cinema. Torres dedicou o prêmio, à sua mãe, Fernanda Montenegro, que concorreu na mesma categoria em 1999 por sua atuação em Central do Brasil. Isso é uma prova de que a arte pode resistir através da vida. Fernanda Torres, em discurso, recebeu o Globo de Ouro de melhor atriz neste domingo 5. Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, concorreria ao prêmio de melhor filme de língua estrangeira, que acabou vencido pelo musical Emília Pérez. A produção francesa, ambientada no México, tem sido criticada por abordar a cultura mexicana e mulheres transgêneros de maneira estereotipada. O longa brasileiro se baseia no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva e conta a história de Eunice Paiva, mãe do escritor, interpretada por Fernanda Torres, em busca do paradeiro de seu marido, Rubens Paiva, ex-deputado federal sequestrado, torturado e morto por agentes da ditadura militar em 1971. Ainda Estou Aqui já levou mais de 3 milhões de pessoas aos cinemas e é a melhor bilheteria brasileira do pós-pandemia. O filme recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e é o candidato brasileiro ao Oscar. Fernando Torres também é cotado a disputar a estatueta. Os indicados serão conhecidos em 17 de janeiro, como registrou o jornal O Globo. Acesso aí do O Globo, né? Vamos para a questão? Quem entrou agora, a gente está só começando o simulado de hoje. Estamos iniciando a primeira questão. Pessoal, vamos lá. O texto 1 nos fala sobre o reconhecimento à equipe do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, numa premiação internacional, mostrando a repercussão desse longa-metragem fora do país. O gênero textual nele apresentado mostra sua relevância social por... então o foco da questão é isso aqui, ó. O gênero textual nele apresentado mostra sua relevância social por retratar a trajetória do diretor brasileiro Walter Salles desde o lançamento do filme Central do Brasil até a sua premiação como melhor diretor em 2025. Relatar o alcance da produção cinematográfica brasileira que, com esse filme, aborda um tema de importância histórica para o país, a ditadura militar. Argumentar a favor da ampliação do público dos cinemas brasileiros que tem um crescimento no período pós-pandemia, criticar a produção cinematográfica francesa pelo lançamento do filme Emília Pérez, que ganhou o Globo de Ouro de melhor filme. A, B, C ou D, um minutinho para você. Qual é o gabarito? Um minutinho para você. Mais um minutinho para você. Quem está entrando agora e gostaria de receber o material da aula de hoje, mais o bônus de redação, deixa um joia. Deixa um joia na palavra chamada lá no grupo, tá? Para eu conseguir te enviar os bônus da aula de hoje.
Pessoal, só um minutinho, que a mesa deu uma travadinha. Calma aí, que ela fechou. Deixa eu abrir aqui de novo. Só um instante, qual é o gabarito dessa questão? Vocês realmente estão certos, viu? O gabarito dessa questão é letra B. Deixa eu só abrir aqui de novo na questão, é 1 minuto. Menos de 1 minuto, 10 segundos. Só mais 10 segundos. Ó, já cheguei. Quem entrou agora e gostaria de receber o material da aula de hoje, deixa um joinha lá na palavra chamada no grupo do WhatsApp. Olha só. Tá vendo aqui, ó? A palavra chamada, deixa um joinha que eu consigo te enviar os bônus da aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha só. O gabarito dessa questão realmente é a letra B, ou seja, o gênero textual nele representado mostra a sua relevância social por relatar o alcance da produção cinematográfica brasileira, que, com esse filme, aborda um tema de importância histórica para o país, a ditadura militar. Vamos lá? Olha só. Assunto central da questão, interpretação de textos com foco no reconhecimento do gênero textual, notícia, coerência e coesão textual. Vamos lá, ó, justificativa da alternativa correta. A alternativa B está correta porque o texto, enquanto notícia, relata o alcance de uma produção brasileira de impacto internacional, destacando a conquista do Globo de Ouro e o fato de abordar um tema histórico relevante para o Brasil, a ditadura militar. A estrutura notícia não expressa opinião, demanda a apresentação de fatos relevantes e interesse coletivo. Olha só, na análise do conteúdo, observe como o texto ressalta o feito inédito. Primeira brasileira a receber a estatueta, o contexto social, repercussão nacional e internacional e o tema do filme, busca por justiça, direitos humanos e memória de períodos críticos da história brasileira. Dicas de interpretação para você. Sempre identifique o objetivo comunicativo do texto, busque palavras-chave e nomes próprios para evitar confusão e atenção a generalizações e dados não presentes no texto, como pegadinhas comuns em provas. Lembre-se de que, segundo Evanildo Bechara, inclusive é a única gramática que eu recomendo, um texto coerente respeita a progressão temática e não traz informações soltas ou desconexas. Então, olha só, realmente, gabarito, letra B. 2. Em Torres dedicou o prêmio à sua mãe, Fernanda Torres. A regência do verbo dedicar justifica-se pela sua transitividade. Tem-se o mesmo caso de regência verbal na frase: eu dei o pacote a meu irmão, ela precisa de ajuda, eu ouvi a notícia no rádio, ele encontrou o livro perdido. E aí? Em Torres dedicou o prêmio à sua mãe, Fernanda Torres. A regência do verbo dedicar justifica-se pela sua transitividade. Tem-se o mesmo caso de regência verbal na frase, nem precisa ir no texto, dá para fazer aqui mesmo. A, B, C ou D. A, B, C ou D, 1 minutinho para você. Um minutinho para você, ok? Vamos lá, pessoal. A, B, C ou D. 1 minutinho para você. Realmente o gabarito dessa questão é a letra A, ou seja, a regência do verbo dedicar justifica-se pela sua transitividade. E tem o mesmo caso de regência verbal em eu dei o pacote ao meu irmão. Vamos entender por que isso aqui está correto? Olha só. Tema, regência verbal, transitividade do verbo dedicar. Olha só. O verbo dedicar, não pronominal, é bitransitivo, ou seja, exige 2 complementos. Um objeto direto, aquilo que se dedica, e um objeto indireto, a quem se dedica, regido pela preposição a. Dediquei o prêmio a meus pais.
Dica importante, quando o objeto indireto é feminino com artigo a, ocorre crase, a mais a igual a craseado. Dediquei o prêmio à sua mãe. A crase decorre da regência do verbo mais artigo do substantivo feminino, conforme a norma culta e o Volpe quanto à ortografia de palavras. Olha só, estratégia para resolver. Identifique o verbo núcleo e pergunte: dedicar ao quê? Objeto direto. E dedicar a quem? Objeto indireto. Vamos ver, olha só. Procure a preposição a, introduzindo o destinatário. Se houver objeto direto mais objeto indireto, com a é o mesmo padrão de dedicar. Cuidado com a armadilha, dedicar-se, pronominal, não é o mesmo que dedicar. Nesse caso, a regência muda, dedicar-se a algo. Então, olha só, pessoal, alternativa correta, letra A. Ela apresenta o verbo dar, que assim como dedicar, é bitransitivo. Há um objeto direto, aquilo que se dá, e um objeto indireto, a quem se dá, introduzido por a. Ao. Estrutura, dar algo a alguém. Portanto, é o mesmo caso de regência verbal de dedicar algo a alguém. Resumo didático, olha só, padrão alvo. Dedicar igual dedicar algo a alguém. Então, objeto direto mais objeto indireto. Verbo equivalente, dar algo a alguém. Objeto direto mais objeto direto mais indireto. E diferentes, dedicar, precisar de, transitivo indireto, ouvir, transitivo direto mais adjunto. Encontrar, transitivo direto. Então, gabarito letra A, ok? Vamos para a próxima questão. Na frase, ainda estou aqui, já levou mais de 3 milhões de pessoas aos cinemas e é a maior... Perdão. Na frase, ainda estou aqui, já levou mais de 3 milhões de pessoas aos cinemas e é a maior bilheteria brasileira do pós-pandemia. A coordenação entre orações revela o sucesso do filme de Fernanda Torres por. Na frase, ainda estou aqui, já levou mais de 3 milhões de pessoas aos cinemas e é a maior bilheteria brasileira do pós-pandemia. A coordenação entre orações revela o sucesso do filme de Fernanda Torres por. Comparar a quantidade de pessoas que já assistiram ao filme com a bilheteria brasileira do pós-pandemia. Contradizer a informação sobre o público do filme com a informação sobre a bilheteria brasileira do pós-pandemia. Contrapor duas informações sobre a bilheteria do filme ou justapor duas informações sobre o público que já assistiu ao filme. Questão em tela, um minutinho para você. E aí, A, B, C ou D? Não é a letra A dessa vez, tá? Não é a letra A. Nem a letra C. E aí, B ou D? B ou D? Na frase, ainda estou aqui, já levou mais de 3 milhões de pessoas aos cinemas e é a maior bilheteria brasileira do pós-pandemia. A coordenação entre orações revela o sucesso do filme de Fernanda Torres por. Pessoal, realmente letra D, tá? A coordenação entre orações revela o sucesso do filme de Fernanda Torres por justapor duas informações sobre o público que já assistiu ao filme. Vamos fazer a correção? Olha só. Tema central, vem do mesmo jeito no seu material para você conseguir fazer essa correção sozinha, a revisão em casa depois, tá? Tema central, interpretação de texto com foco em coordenação entre orações e valor semântico da conjunção. Do ponto de vista gramatical, trata-se de coordenação sindética aditiva, conjunção e. Vamos ver, olha, como resolver. Identifique o conectivo que liga as ideias. Aqui, a conjunção e indica adição, não oposição, nem comparação. Veja o que cada oração informa, olha só. Uma apresenta o número de espectadores, dado de público, e a outra afirma o desempenho em bilheteria, maior do pós-pandemia. São duas informações somadas que constroem a ideia de sucesso. Vamos ver, olha só. Calma aí, que saiu aqui da tela para mim. Cheque se há marcadores de comparação, como mais do que, tão quanto. De contraste, como, mais, porém, no entanto. Ou de contradição, negação de uma afirmação anterior. Não há, o vínculo, então, é aditivo. Por que a alternativa D está correta? Vamos lá, olha só. A frase reúne duas orações coordenativas aditivas. Uma informa o tamanho do público, mais de 3 milhões de pessoas, e a outra, o status de bilheteria, maior do período mencionado.
Essas informações são colocadas lado a lado, isto é, justapostas, para reforçar o sucesso do filme. Não há oposição nem comparação, mas soma de dados coerentes entre si. Como o desempenho de bilheteria decorre do volume de público, ambas as orações convergem para o mesmo sentido global. Olha só, dica de prova. Marque a função da conjunção. Em regra, E é adição mais oposição. Estruturas com mais do que comparação. Essa triagem evita pegadinhas que tentam confundir, somar informações ou comparar ou contrapor. Gente, essas questões de conjunções é basicamente decoreba. Se você conseguir identificar a conjunção e saber o seu valor semântico, a questão está na mão. Vamos lá, 4, texto 2. Oi, pensamento. Tchau, pensamento. Disponível no Instagram, Gurulino. Vamos lá, pessoal. A tirinha retrata o personagem Guru, criado pelo artista brasiliense Pedro Sangeon, que aborda em suas ilustrações temas relacionados à meditação, yoga e espiritualidade, entre outros. Pelo humor, a tirinha explora a passividade do personagem que se deixa levar pelos pensamentos repetitivos, a transitoriedade dos pensamentos que tomam a mente, mas se vão em seguida, o desconforto do personagem pelos pensamentos aleatórios que lhe tomam a mente, o desencontro dos pensamentos que se tornam confusos na mente do personagem. E aí? Oi, pensamento. Oi, pensamento. Tchau, pensamento. E aqui dá para ver que nós temos um elefante, né? Olha, o início do elefante, aí depois o corpo do elefante e o rabo aqui do elefante. Então ele pensou em quê? Em um elefante. Teve a parte transitória. E aí, A, B, C ou D? Um minutinho para você. Não é a D, nem a A. C ou B? Realmente, pessoal, aí vai ser a letra B, né? A transitoriedade dos pensamentos que tomam a mente, que se vão em seguida. Vamos ver, olha só, texto 2 apresenta uma tirinha do personagem Guru, que aborda meditação, yoga e espiritualidade. Pelo humor, a tirinha mostra algo sobre os pensamentos na mente do personagem. Vamos ver sim, olha, analisando as alternativas. Vamos analisar a B. Fala de transitoriedade dos pensamentos. Pensamentos aparecem e somem, o que combina com meditação e com o humor da tirinha. Então, olha só. Vamos ver o A. Fala da passividade, não é o foco. O humor não mostra que ele é passivo. Lembrando que o correto é a B, tá? Vamos ver aqui os outros. Ó, o C fala de desconforto, não é enfatizado na tirinha. A D fala de desencontro ou confusão, não é o ponto principal. A tirinha mostra que os pensamentos passam, não necessariamente que ficam confusos. Então, gabarito letra B. Nas falas de Guru, oi pensamento e tchau pensamento, emprega-se a vírgula, pois o. Emprega-se a vírgula, pois o. Aposto deve ser isolado por vírgula, adjunto adnominal prescinde de vírgula, vocativo vem normalmente isolado por vírgulas, ou objeto direto vem usualmente isolado por vírgulas. Nem precisei no texto, o texto só tem isso aí mesmo, ó. Oi pensamento e tchau pensamento. Essa vírgula aí é justificada por qual situação? A, B, C ou D? Um minutinho para você. E aí, aposto ou vocativo, pessoal? Aposto ou vocativo? Realmente vai ser o vocativo que vem normalmente isolado por vírgulas, ok? Vamos corrigir, olha só, a questão em tela aborda o tema termos acessórios à oração. Vejamos. Conceito. Conceito de vocativo é o termo usado para chamar ou interpelar alguém, um animal ou uma coisa.
Geralmente é isolado por vírgulas ou seguido de ponto de exclamação e pode ser usado no início, no meio ou no fim das orações. Oi, pensamento e tchau, pensamento. Observação: muito cuidado para não confundir o vocativo com o sujeito. As bancas adoram trazer essa pegadinha em provas, ok? Gabarito, letra C. Próximo. Texto 3. Rael abriu os olhos lentamente, o sol que entrava pelas frestas das tábuas irritava seus olhos. Levantou-se e foi até a cozinha, onde a mãe estava preparando o café. Ela lhe perguntou algo, mas ele não ouviu direito e foi para o banheiro lavar o rosto. Fio, estão chamando lá fora. Acho que é o Will, disse sua mãe. Rael se dirigiu ao portão e avistou Will e Dida, dois amigos que havia muito não encontrava. E aí, manos, que saudade, por onde vocês estavam, hein? Rael, meu truta, nós estava em Paraisópolis. Eu e a Dida tivemos que ir lá por causa do nosso pai. Arrumou uma treta aqui. É, isso eu fiquei sabendo, mas vocês podiam avisar, pô. Todo mundo ficou preocupado, não sabiam nem o que tinha acontecido com vocês. Só, mas o importante é que nós voltamos e vamos visitar todos os manos, tá ligado? Ferres, Capão Pecado, São Paulo, Planeta 2016. O texto 3 é um trecho de Capão Pecado, livro escrito por Ferres, autor conhecido por narrar episódios da vida dos moradores da periferia de São Paulo. No diálogo transcrito entre Rael, Will e Dida, é possível identificar qual fenômeno linguístico: variação linguística sociocultural, variação linguística histórica, sinestesia ou metáfora. E aí, essa linguagem popular do dia a dia, qual é a opção? Realmente, pessoal, o gabarito dessa questão é variação linguística sociocultural. É a linguagem popular do dia a dia. Dia a dia, lembrando que não tem cravo, não tem hífen, tá? Entre dia a dia. Vamos lá, pessoal. Interpretação do texto e variação linguística. Tema central: a questão aborda o fenômeno da variação linguística, mais especificamente a variação sociocultural, dentro do contexto da linguagem falada na periferia de São Paulo. Como interpretar o enunciado? Olha só, o enunciado pede que você observe o diálogo entre os personagens e identifique qual fenômeno linguístico está presente ali. Uma estratégia importante é prestar atenção às palavras e expressões que fogem do padrão culto, como fio, manos, truta, tavam e tá ligado, pois esses elementos indicam uma escolha linguística marcada pelo contexto social e cultural dos falantes. Olha só, a alternativa A está correta, variação linguística sociocultural. A alternativa A está correta porque o trecho apresentado traz características claras da variação linguística sociocultural. Isso significa que o modo como os personagens falam está diretamente relacionado ao ambiente em que vivem, a sua convivência e a identidade do grupo. Palavras como manos, truta e tá ligado são exemplos de gírias e expressões típicas de um determinado grupo social, mostrando que a língua varia conforme fatores sociais, culturais e regionais. Dicas de questões desse tipo: identifique palavras-chave que indicam o contexto social, regional e cultural dos falantes. Desconfie de alternativas que tragam termos técnicos de figuras de linguagem se o foco do texto for a forma de falar dos personagens. Lembre-se, variação linguística pode ser social, regional, histórica, situacional ou de registro. Analise sempre o contexto. Resumo: a resposta correta é a A, porque o texto apresenta um jeito de falar típico de um grupo social específico, demonstrando a variação linguística sociocultural. Próxima questão. Mantém-se a correção gramatical com relação aos princípios de concordância verbal e nominal no trecho reescrito. Rael abriu os olhos lentamente. Mantém-se a correção gramatical com relação aos princípios de concordância verbal e nominal no trecho reescrito. Agora eu quero saber qual é que está reescrito corretamente. Rael abriu os olhos lentamente. O sol que entrava pelas frestas das tábuas irritavam seus olhos. Rael abriu os olhos lentamente. O sol que entrava pelas frestas das tábuas irritava seus olhos. Rael e sua mãe se dirigiam ao portão e avistaram Will e Dida, dois amigos que havia muito não encontrava.
Rael e sua mãe se dirigiram ao portão e avistaram Will e Dida, dois amigos que havia muito não encontravam. E aí, certo? A, B, C ou D, um minutinho para você. Vamos eliminar algumas alternativas, ó. Vou eliminar a A e a B. Qual vai ser a correta? C ou D? C ou D? A única diferença da alternativa está aqui, ó. O resto está igual. Pessoal, a alternativa correta é a letra D. Mantém-se a coesão gramatical com relação aos princípios de concordância verbal e nominal no texto reescrito. Rael e sua mãe se dirigiram ao portão e avistaram Will e Dida, dois amigos que havia muito não encontravam. Vamos ver aqui, olha só. Tema da questão, concordância verbal e nominal. O objetivo da questão é avaliar se você sabe aplicar corretamente as regras de concordância verbal, o verbo concordando com o sujeito e concordância nominal, adjetivo ou particípio concordando com o substantivo. Estratégia para resolver esse tipo de questão. Antes de marcar, sempre identifique quem é o sujeito do verbo e quem é o termo principal do grupo nominal. Leia com atenção para não cair em pegadinhas como sujeitos compostos ou expressões que confundem o número, singular ou plural. Regra gramatical aplicada. O verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito. Se houver dois sujeitos, sujeito composto, o verbo vai para o plural. Se o sujeito for no singular, o verbo permanece no singular. O mesmo vale para adjetivos e particípios que qualificam substantivos, concordância nominal. Vamos ver aqui a alternativa correta, letra D. Rael e sua mãe se dirigiram ao portão e avistaram Will e Dida, dois amigos que havia muito não encontravam. Sujeito composto, Rael e sua mãe. Por isso, os verbos se dirigiram e avistaram estão corretamente no plural. Dois amigos que havia muito não encontravam. Aqui o sujeito do verbo encontravam é dois amigos, também no plural. Portanto, o verbo está corretamente flexionado. Dica importante, que havia muito não encontravam equivale a quem não encontrava havia muito tempo, o que se refere aos dois amigos. Então, deve ficar no plural. Resumo, a alternativa D está correta porque todos os verbos e nomes concordam com seus respectivos sujeitos e núcleos. As demais apresentam erros de concordância verbal ou nominal. Gabarito da questão, letra D. Próxima questão. No trecho, ela lhe perguntou algo, mas ele não ouviu direito e foi para o banheiro lavar o rosto. Temos um exemplo de colocação pronominal do tipo: ela lhe perguntou algo, mas ele não ouviu direito e foi para o banheiro lavar o rosto. Temos um exemplo de colocação pronominal do tipo inicial, final, próclise ou ênclise. Um minutinho para você. Esse pronome aqui, ó, ele está enquanto ao verbo perguntou em próclise ou ênclise. Essas duas aqui estão erradas. Questão muito fácil, gente. Próclise, né? Pronome oblíquo antes do verbo é sempre próclise. Vem comigo entender, olha só. Tema e habilidade cobrada. Colocação pronominal, morfologia e sintaxe dos pronomes oblíquos átonos, próclise, ênclise e mesóclise. Eu acho esse conteúdo tão fácil, mas muita gente erra. Regra de gramática normativa. Segundo a gramática moderna portuguesa, do Ivanildo Bechara, e a gramática de Celso Cunha, Linda e Sintra, a colocação do pronome átono pode ocorrer. Próclise. Pronome antes do verbo. Lhe perguntou.
Foi a próclise, realmente. Ênclise, pronome depois do verbo, perguntou-lhe. Mesóclise, pronome no meio do verbo, futuros. Exemplo, disse-a. Observação, lhe é pronome oblíquo, átono, dativo e forma registrada no VOLPE. Estratégia para resolver, localize o pronome oblíquo. Aqui, lhe. Identifica o verbo a que ele se liga. Aqui é o verbo perguntou. Veja a posição do verbo em relação, veja a posição do pronome em relação ao verbo. Nomeie antes do verbo é próclise, depois ênclise, no meio, em verbos no futuro, mesóclise. Aqui ele está claramente em próclise, gente. Ó. Ela lhe perguntou. Ok? Alternativa correta, próclise. No período analisado, o pronome lhe aparece antes do verbo perguntou. Lhe perguntou, configurando próclise. É exatamente essa definição normativa. Pronome átono anteposto ao verbo. Pegadinhas e dicas para a prova, olha só. Alguns enunciados trocam os nomes técnicos por inicial, final, para confundir. Prefiro os termos normativos, próclise antes e ênclise depois. Mesóclise no meio. Lembre-se de gatilhos frequentes de próclise. Palavras negativas, não, pronomes relativos, que, interrogativos, quem, definidos tudo e advérbios com que. Conjunções subordinativas, entre outros. Exemplos para fixar. Próclise, não ouvi. Olha só aqui, a palavra negativa, ela faz com que a próclise seja obrigatória, tá? É palavra atrativa. Ênclise, viu ontem. O ontem também é palavra atrativa, tá? Conjunção de tempo. Mesóclise, disse-a a verdade. Moral da questão, identificou o pronome, na verdade isso aqui é advérbio de tempo. Que ele vem antes do verbo, identificou o pronome que viu, identificou e viu que o pronome vem antes do verbo, marque próclise. Gabarito, letra C. Vamos lá, pessoal. 9. Texto 4. Vamos ver se a gente vai precisar do texto. Acho que vai precisar sim. Vamos lá. A vida presta, e muito. Quem resiste e enfrenta a violência do cotidiano são as mulheres e mães. Vivian Mesquita, colunista ICL. Fernandinha Torres, uau! A alegria que tomou o Brasil ao celebrar o Globo de Ouro da atriz se compara à Copa do Mundo de Futebol, final do Brasileirão e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. A arte brasileira presta, e muito. Mais de 3 milhões de pessoas assistiram até janeiro ao filme que consagrou Fernanda Torres como melhor atriz em filme dramático na premiação. Ainda Estou Aqui é uma obra extraordinária do cinema nacional. Narra um dos episódios mais tristes da ditadura no Brasil e também um retrato da resistência feminina. Em entrevista esta semana ao N2, a filha mais velha do casal, Eunice Rubens Paiva, Vera Paiva, lembra de quem resiste e enfrenta a violência no cotidiano são as mães. As mães da Praça de Maio, na Argentina, as mães de Maio, em Aracari, e de Paraisópolis, no Brasil. Minha mãe segurou firme como mãe e como mulher, e o Marcelo, Paiva, irmão de Vera, fez uma homenagem justa para as mulheres latino-americanas, que é quem segura esta onda, quem de fato refaz o traçado para manter a família junta e a resistência do cotidiano e a violência do Estado, disse Vera Paiva. As Mães da Praça de Maio, a quem Vera se refere, foi um movimento que começou em 1977, na Argentina, quando 14 mulheres se reuniram na Praça de Maio, em Buenos Aires, para protestar pela falta de informações sobre os seus filhos desaparecidos na ditadura do regime militar. As mulheres vestiam lenços brancos na cabeça e 3 delas chegaram a desaparecer, perseguidas pelo regime. No Brasil, o movimento das Mães de Maio representa as vítimas do massacre que tirou a vida de centenas de civis em São Paulo, a maioria sem passagem pela polícia, numa ação da polícia em retaliação a um ataque a policiais feito pelo PCC em 2006. Até hoje não se sabe ao certo o número exato de mortos na operação. O movimento Mães em Aracari completou 44 anos em 2004. Ela representa a luta de mães e familiares dos 11 adolescentes executados por um grupo de extermínio composto por policiais militares de Magé, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Já o massacre de Paraisópolis completou 5 anos em 1º de dezembro do ano passado, sem a definição de uma pena para os responsáveis pela morte de 9 jovens. Quando eu revejo a cena da atriz britânica Tilda Winston,
na verdade, aplaudido de pé e celebrado a vitória, e celebrando a vitória de Fernanda Torres na mesma categoria em que ela também estava disputando o prêmio, eu penso que a vida ainda vale a pena para nós, mulheres. Ok, aqui está o site de notícias. Questão: o texto 4 é um artigo de opinião redigido pelo jornalista Vivian Mesquita sobre o Globo de Ouro recebido pela atriz Fernanda Torres. Para reforçar a sua opinião para reforçar a sua opinião de quem resiste e enfrenta a violência no cotidiano são as mulheres e mães, anunciada no subtítulo do texto, a jornalista faz uso de. Para reforçar a sua opinião de quem resiste e enfrenta a violência do cotidiano são as mulheres e mães, anunciada no subtítulo do texto, a jornalista faz uso de comparações entre as formas de extermínio de pessoas ocorridas na Argentina e no Brasil, citações de eventos em que mães se manifestam em protesto à mulher, o desaparecimento de seus filhos, inferências sobre a alegria que tomou o Brasil ao celebrar a premiação recebida pela atriz, pressuposições a respeito do motivo de qual Tilda Winston celebrou a vitória de Fernanda Torres. E aí, A, B, C ou D, um minutinho para você. Vamos eliminar algumas alternativas? Ó, não é a C nem a D. E aí? Para reforçar a sua opinião de quem resiste e enfrenta a violência no cotidiano são as mulheres e mães, anunciada no subtítulo do texto, o jornalista faz uso de comparações entre as formas de extermínio de pessoas ocorridas na Argentina, citações de eventos em que as mães se manifestam em protesto à morte ou desaparecimento de seus filhos. Pessoal, realmente o gabarito dessa questão é a letra B. É a letra B. Ele faz, então, citações de eventos em que mães se manifestam em protesto à morte ou desaparecimento de seus filhos. Vamos corrigir? Olha só. Tema central. Essa questão envolve a interpretação de texto com foco no recurso argumentativo da citação, típico em artigos de opinião para reforçar teses por meio de registros históricos e depoimentos. A alternativa B está correta porque, ao longo do texto, a jornalista utiliza citações de eventos e depoimentos de mães e movimentos icônicos, mães da Praça de Maio, mães de Aracari, todos protestando contra a morte ou desaparecimento de seus filhos. Traz ainda a fala de Vera Paiva, que valoriza o papel da mulher como resistência na sociedade. Estratégia para futuras questões. Fique atento à palavra-chave no texto e procure identificar o tipo de argumento utilizado, se é uma citação, exemplificação, comparação e etc. Evite se confundir com informações secundárias ou exemplos ilustrativos, ok? Gabarito letra B. Próxima questão. Na frase, mais de 3 milhões de pessoas assistiram até janeiro ao filme que consagrou Fernanda Torres como melhor atriz em filme dramático na premiação. Observa-se a regência correta de acordo com a norma padrão do verbo assistir. A regência verbal está corretamente empregada porque assistir, no sentido de ver, observar, testemunhar, é um verbo. Transitivo indireto, transitivo direto, intransitivo ou bitransitivo. A, B, C ou D, um minutinho para você. E aí, pessoal? A ou C? Realmente é letra A. Olha só, ele é um verbo transitivo indireto. Olha aqui a conjunção. Vamos ver aqui, olha. Regência verbal, uso do verbo assistir no sentido de ver ou presenciar. O enunciado pede para analisar se o emprego do verbo assistir está correto na frase. Mais de 3 milhões de pessoas assistiram até janeiro ao filme que consagrou Fernanda Torres como melhor atriz em filme dramático na premiação.
Explicação didática. O verbo assistir pode ter diferentes sentidos e, dependendo do significado, a regência muda. Vamos ver, olha só. Quando significa ver, presenciar, exige preposição a, verbo transitivo indireto. Assistir a um filme. Quando significa prestar assistência, é transitivo direto. O médico assistiu o paciente. Na frase do texto, assistir significa ver, portanto, a forma correta é assistiram ao filme. Olha só, alternativa A, correta, transitivo indireto, justificativa, o verbo assistir no sentido de ver, exige preposição a, por isso o correto é assistiram ao filme, a frase está de acordo com a norma culta. Estratégia para provas, ao encontrar o verbo assistir, identifique o sentido na frase. Se for ver ou presenciar, lembre-se da preposição a. Palavras como ao filme, à peça, ao jogo são dicas valiosas de que se trata de regência indireta. Resumo prático, assistir a algo, ver presenciar, assistir a alguém, ajudar a dar assistência. Use preposição a, assistiu ao filme, sem preposição, médico assistiu ao paciente. Beleza? Agora, nós iremos entrar para a parte mais interessante das nossas aulas de sábado, que é a parte avaliativa do guia de estudos do aluno. Mas antes, deixa eu falar aqui para você rapidinho como funciona a mentoria. Pessoal, você que ainda não enviou a palavra, se você que ainda não deixou o like na palavra chamada lá no grupo para receber o material da aula de hoje, faça isso, tá? Então, olha só, eu vou explicar como funciona a mentoria e logo em seguida nós iremos iniciar uma outra etapa da aula de hoje, que é a avaliação do guia de estudos. Geralmente eu só faço isso lá dentro do grupo VIP, que é um produto, é um tipo de mentoria que eu só vou lançar no pós-edital, SEDES DF, no pós-edital Secretaria de Educação. Então, olha só, a atividade que eu vou fazer aqui hoje é impecável. Fique e verás. Olha só, pessoal, mentoria efetivo 2026, que é um acompanhamento individual com acesso vitalício. Isso aqui a gente vai passar bem rapidinho, tá? E aí nós iremos começar a avaliação do guia de estudos. Lá eu corrijo todo o percurso do aluno. É interessantíssimo, fique, é muito interessante. Você vai aprender algo, você vai ficar muito mais esperto em relação a como executar a tua meta do dia. Beleza? Então, olha só, pessoal, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, em que você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Aí temos o guia de estudos, que tem as metas diárias, as revisões programadas, a análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais 3.000 questões comentadas. Aí nós temos 3 apostilas para impressão, a apostila do guia de estudos, a apostila de redação e a apostila de questões. Aí nós temos também aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Todas as aulas ficam gravadas. Nós temos também a mentoria de redação, com 10 redações corrigidas, e a mentoria de simulados, que ocorre todos os sábados pela manhã. Então, olha só, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, em que você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que você viu lá no início da aula, que tem as metas diárias. Inclusive, nós vamos ver esse guia de estudos agora na avaliação do aluno, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. Aí nós temos 3 apostilas, a apostila de questões, a apostila do guia de estudos e a apostila de redação, mais as aulas ao vivo comigo e com os professores convidados, todos os dias, segunda a sexta, às 20 horas, em que eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, estudo da legislação, estudo por questões. Falando em estudo por questões, a cada 27 dias, a gente dá uma volta completa no edital da SEDES DF. A cada 18 dias, a gente dá uma volta completa no edital do Valparaíso e a cada 23 dias no edital da SEDF. Mais a mentoria de redação com 10 redações corrigidas e mais a mentoria de simulados. Então, olha só, esse pacote completo com acompanhamento individual e personalizado. Hoje, pessoal, vamos ver aqui, quantas pessoas tem no grupo.
Ó, o grupo da mentoria está com 127 pessoas. 127 pessoas. Então, olha só, até a vaga 130, ou seja, tem três vagas da promo, com a mentoria, para a mentoria com acompanhamento vitalício, eu consigo fazer para você de R$ 2.000, você não vai pagar esse valor, tá? De R$ 2.000, por 12 vezes de 160 ou 1.000 ou 1.497 no Pix. Ou seja, são mais de R$ 500 de desconto para você adquirir uma das vagas promocionais da mentoria por 1.497 no Pix ou 12 vezes de 160. Lembrando que a sua compra é completamente segura no prazo de 7 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. Depois da aula de hoje, eu mando essas informações para vocês lá no WhatsApp, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Confirma para mim se você respondeu a chamada. Olha só, é só deixar o like na palavra chamada lá no grupo do WhatsApp, que eu vou te mandar essas informações sobre a mentoria, as promoções, mas principalmente, olha só, o pessoal deixou, tá vendo? Ó? O like. Principalmente, eu vou te mandar os bônus da aula de hoje. Pessoal, então, a mentoria com acompanhamento vitalício aí, todo o material em videoaula, PDF, resumos, mapas mentais, guia de estudos com metas diárias, revisões programadas, análise de conteúdo mais cobrado pela banca, mais de 3.000 questões comentadas, 3 apostilas para impressão do guia de estudos, apostila de redação, apostila de questões, mais aulas ao vivo todos os dias que ficam gravadas, mais mentoria de redação com 10 redações corrigidas e mais mentoria de simulados. E o principal, porque isso aqui tudo, ó, você encontra em qualquer lugar. Isso aqui você encontra em qualquer lugar. Material é o que mais tem. Provavelmente você já tem até muitos. O mais importante, que é o acompanhamento individual e personalizado, basicamente, pegar na sua mão e seguir em frente até o dia da prova. Eu consigo fazer para você aí durante essas 3 vagas promocionais nesse valor aqui. Tá, pessoal? Agora, para você entender como realmente é pegar na mão e seguir em frente, Vitor, você está aí ainda? Bom dia, Vitor. Professor, eu vou demorar um pouquinho, mas eu já volto. Pode começar aí. Demorar um pouquinho para quê? Preciso pegar uns papéis para anotar o que você está falando. Todo mundo, gente, vai lá, ó, vou dar um minutinho para vocês. Nós iremos começar a parte mais interessante dessa aula, que é o processo de avaliação do aluno. Eu vou dar um minutinho para todo mundo pegar papel, caneta, ir ao banheiro e nós vamos começar. Já vou até deixar a planilha em tela. Deixa eu abrir aqui a planilha dele. Essa parte de avaliação é maravilhoso. É por meio dessa avaliação que eu vou te ensinar a como bater a sua meta diária a estudar, ou seja, 3 matérias no dia em apenas 2 horas. É por meio dessa avaliação, ok? Vamos lá, ó, eu também vou ali pegar uma água. Esse energético aqui tá quente pra caramba. 1 minuto, a gente inicia. Já vou até deixar aí a tela, ó. Já vou até deixar na tela o guia de estudos dele, ó, que já está todo preenchido. Nós iremos avaliar todo o processo de ensino-aprendizagem dele dentro da mentoria, de forma individual. De forma individual, tá? Tem uma semana agora que ele entrou para a mentoria. Já está praticamente fechando o edital do Valparaíso. Então é possível para você também. Pessoal, um minutinho, eu já volto. Até já.
Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, eu queria que Dona Tiane, se a senhora puder mostrar o guia de estudos que a senhora imprimiu, a nova versão, prepara aí para mostrar. Aí a senhora liga a câmera e mostra. Mas vamos, enquanto isso, nós vamos conversando aqui, destrinchando esse guia de estudos, pessoal. Quando a senhora puder, Dona Tiane, só ligar a câmera e mostrar, tá? Só me avisa. A Dona Tiane vai mostrar agora, rapidinho? Eu liguei já a câmera. Mostra aí o seu guia de estudos. Bom, aqui. Olha aí, pessoal, a Dona Tiane já está com a apostila dela de redação, a apostila do guia de estudos. Olha que linda lá, ó. A senhora gostou, Dona Tiane? Gostei, achei muito bonita. Muito obrigado. Então, olha só, você que entrar na mentoria também vai receber a sua apostila para impressão, tá? Você que gosta de imprimir material. Obrigado, Dona Tiane. Por nada. Então, olha só, pessoal, o Vitor, ele está estudando para o Valparaíso, e depois vai para SEDES e Secretaria de Educação, o plano dele é vitalício. E aí, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, o que ele fez aqui no Guia de Estudos. Ele está estudando por meio das questões, né? Reta final, Valparaíso. Ele esqueceu de marcar aqui, ó, o finalizado. Tá vendo esse botão aqui, ó, finalizado? Deixa eu só marcar, Vitor. Sempre que você finalizar uma meta, você tem que marcar o finalizado, porque depois de uma semana, os conteúdos que estiverem em amarelo e vermelho aqui no... Pode falar, Vitor. Como é que eu avalio se está finalizado ou não? Como é que eu faço essa avaliação no Se você fez as questões e avançou, então se você utilizou outra metodologia. Ok. Então, ó, marco finalizado, porque depois de uma semana, esses conteúdos que estão em amarelo aqui, daqui a pouco eu vou dar um zoom para vocês entenderem melhor, vão ficar laranja, significando que tem que fazer a revisão, e também avança aqui, ó, no gráfico de desempenho, demonstrando quanto que você já fechou do edital. Que basicamente, ó, deixa eu ver até que meta que você foi. Eu fui até a 7, a 8 e a 9 falta completar. Pois é. Então, basicamente, você já fechou o edital, falta pouco. Mas vamos ver aqui, ó, o que tem para melhorar. Os primeiros conteúdos que são... Tá bom. Olha só, os primeiros conteúdos que são... Primeiros conteúdos que ele estudou, que são educação... Deixa eu dar um zoom para você ver bacana, ó. Educação básica, eu vou também aumentar a letra aqui para você, ó. Primeiros conteúdos aqui que ele estudou, lá para o Val, que é História da Educação, Interpretação de Textos e o ECA, né? Olha só, ele ficou com a proficiência... Ele ficou com a proficiência alta, tá vendo? Ó, 80, 100 e 80%. Ou seja, tá indo super bem. Inclusive, o Vitor, quando ele entrou na mentoria, uma semana atrás, ele dizia que tinha muito medo de ir direto para as questões, porque ele não sabia se ele tinha uma alta proficiência ou se ele tinha uma baixa proficiência nos conteúdos. Então, ele ficava naquela de sempre voltar para o início por meio de videoaulas, PDF, e não tinha um grande avanço. Então, olha só, o primeiro dia dele, por meio das questões, ele percebeu que ele está bacana. Agora, vamos avançar, olha só. Nesses outros dias aqui, o único que ele teve problema foi com raciocínio lógico. Dá para ver aqui que ainda falta melhorar. Então, Vitor, eu indico que você veja videoaulas e depois faça questões, tá? Já no dia 2, olha só. Gestão da educação. Realidade do Goiás e Valparaíso. E lógica de argumentação, ele teve
intermediária proficiência, o que significa que ele vai ter, ó, educação básica. Vitor, você tem gestão da educação. Tem que ver o PDF ou a videoaula para melhorar essa proficiência. E lógica de argumentação, assim como realidade do Goiás e Valparaíso, tem que dar uma olhadinha ou nos resumos e mapas mentais ou PDF, porque só as questões não foram suficientes. Agora, avançando aqui, ó. Educação básica, psicologia da educação, que é dos autores, o Piaget e o Vygotsky. Precisa também melhorar isso aqui, ou seja, tem que dar uma olhadinha nesse conteúdo por meio dos resumos e mapas mentais, nessa reta final. Mesma coisa para as palavras que, sei, como. Tem que dar uma olhadinha nos resumos e mapas mentais das palavras que, sei, como, e fazer mais questões para verificar se realmente precisa melhorar. Tá vendo aqui, ó, tá amarelo ou... tá amarelo, ó. Significa que tá com a intermediária proficiência. Vamos ver aqui, ó. Agora, ó, educação básica, processo de ensino e aprendizagem, mesma coisa. Precisa dar uma olhada nos resumos e mapas mentais. Emprego de pontuação, ó. Caiu, ficou com 40% no emprego da pontuação. Ou seja, precisa verificar os resumos e mapas mentais em emprego da pontuação. Depois, português, sintaxe, português, sujeito e predicado, caiu bastante. Tá vendo que é um conteúdo pouco cobrado na Banco FG Verbena? Conteúdo pouco cobrado? Ou seja, mesmo com a proficiência baixa, é mais interessante ver por resumos e mapas mentais do que ver videoaula. Por quê? Porque é um conteúdo pouco cobrado. Ó, ele ficou aqui com baixa proficiência. Realidade do Goiás e Valparaíso, mais questões, tá? E aqui, preposições simples e compostas, fazer mais questões também. Vamos seguir em frente. Agora, ó, raciocínio lógico, operadores lógicos. Até que tá tranquilo, porque é um conteúdo mais difícil. E o final aqui, tabela verdade, também ver mais questões. Pode estudar essa parte aí só por resolução de questões. Ficou claro, Vitor? Os conteúdos que você teve dificuldade, tem que dar uma olhadinha nos resumos e mapas mentais, fazer a revisão? Uhum. Eu gostaria de pedir, só que se eu me mande essa planilha, porque o que eu vou fazer? Quero ver se eu sento segunda-feira, porque eu separo o final de semana para fazer simulado e resolver outras coisas, né? Uhum. Para começar já a fazer essa revisão. Eu só queria a planilha para eu poder bater o vídeo da gravação da aula com a planilha para eu poder fazer tete a tete, porque o que eu anotei é muito pouco perto da informação que o senhor deu. O senhor deu muito mais informação do que eu anotei. Que eu quero botar bonitinho setorizado, o dia, a meta bonitinho para poder me organizar e manter a sequência. Porque como já tem uma sequência didática, se eu ficar caçando e quebrar essa sequência, provavelmente vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Tá. O Daniel falou, oi, Daniel, quer perguntar algo? Um pouquinho da cebola lá, mas não. Tá. Agora, vamos... Eu queria que a Rosenice e o Vitor falassem um pouquinho da experiência deles na mentoria. Se bem que aqui só está tendo aluno agora, praticamente, né? Nem precisa. Ficou claro, Vitor? Aham. Gente, vocês que são alunos, eu quero, ó, para a próxima semana, eu quero avaliar a tabela da Rose, a tabela do Biraci e assim por diante, para que eu possa identificar passo a passo aqui da sua preparação e poder fazer as correções de forma individualmente. Isso é algo que eu só faço lá no grupo VIP, mas eu irei separar uma tabela por semana para fazer essa avaliação, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Vamos ligar a câmera aí rapidinho para a gente fazer o registro da aula de hoje e aí eu libero vocês. É bastante importante essa avaliação. Cadê? Rosenice, mais alguém aí liga a câmera? Jeane, Parecida. Vamos vocês mesmos. X. Só mais uma vez. X. Calma aí.
Tá ótimo, pessoal. É isso, a gente fechou a nossa semana, graças a Deus, Senhor. Mais uma semana cumprida com sucesso, 6 aulas ministradas. Foi cansativo? Demais. Mas valeu a pena ter cada um de vocês aqui, resgatar os alunos que tiveram problemas essa semana, voltar de volta para o fluxo e seguir em frente. Então, ó, um beijo no coração de vocês. E na segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos online novamente para nossa mentoria de redação com a professora Maria Luísa. Alguém tem alguma dúvida? Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Viraci Rosa, Daniel, Jeane, Jefferson, Luciane, Michele, Rose, Rosenice, Tiane e Vitor. Alguém tem alguma dúvida? Eu, por enquanto, não, professor. Bom dia para você, bom final de semana e agradeço, viu? Tá. A Tiane falou como entrar no grupo de redação. Tiane, tudo é no nosso grupo lá. Jefferson, pode perguntar. Jefferson, pode perguntar. Opa, tudo jóia? Bem, e o Eu, senhor? eu fui mexer aqui no computador, acabei que eu demorei a fazer as aulas e aí eu perdi o acesso aqui. Qual o acesso? Aquele do Anidesk lá. Tá, me manda mensagem no WhatsApp que eu vejo. Vou te mandar lá, tá bom? Tá bom. Valeu.